Tema e layout. Quando você vem aqui em tema e layout, você consegue escolher vários temas aqui, tá vendo? Ou você escolhe todos esses temas, ou você consegue vir personalizar, ou até mesmo você consegue extrair ele por meio de uma imagem. Então eu escolhi essa imagem aqui. Quando eu escolhi essa imagem, automaticamente ele trouxe para mim esses 3 padrões, tá? Então ele extraiu aí da minha imagem essas 3 variações e eu posso escolher alguma delas para colocar no meu gráfico. Então eu vou escolher essa bem bonita aqui. Ó, tá vendo? Então você faz isso com o seu cliente e depois você pode vir ajustando esse tema, tá? Eu vou voltar isso aqui porque eu não quero. Eu vou vir aqui em tema e vou personalizar, tá? Então, a personalização do tema, a gente tem os estilos principais, o estilo do destaque e o estilo dos dados. Aqui eu escrevi não deixe preto, porque quando eu estou desenvolvendo eu deixo ele meio escuro, mas eu deixo ele um cinza, que eu consiga ver o grid aqui, ó. Geralmente eu deixo 4 aqui, ó. Aí eu ponho branco, a letra, porque eu já vou continuar com ela branca. E aí eu coloco esse fundinho aqui padrão. O estilo de destaque é esse cabeçalho, tá? Geralmente eu deixo ele branco, a letra. E como eu vou usar o fundo preto, eu já deixo ele preto. O porquê eu gosto de já organizar isso antes de começar o desenvolvimento? Porque você não perde tempo mudando um gráfico por gráfico. Eu já peguei vários dashboards que as pessoas vão criando e otimizando isso. Cada gráfico que ela cria, ela vai otimizando isso dentro do gráfico, porque a gente consegue fazer essa otimização, essa organização, ó, quando eu clico aqui num gráfico, direto dentro dele, ó, aqui em estilo, tá? E aí, se eu mudo o padrão, por exemplo, da apresentação, a cor é uma coisa, eu tenho que fazer isso em todos os gráficos, tá? Então eu já crio o tema, já personalizo aqui e eu evito de ficar tendo que mudar de um em um. Então eu já deixo preto aqui, tudo certinho. Aqui é o estilo da caixa de texto, então quando eu crio uma caixa de texto, né, que é essa caixa aqui, ele já vai vir com a letra branca também e ele vai vir com fundo transparente. Aqui são as cores do meu gráfico e eu ordeno de ordem de série. O que é essa ordem de série? Essa ordem de série ele vai seguir essa ordem de cor conforme eu for colocando as variáveis aqui no meu gráfico, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem uma variável aqui que é o record count. Aí eu posso vir aqui e colocar clique, sei lá. A segunda métrica era rosa que tinha lá, né? É azulzinho, ó, tá vendo? A segunda métrica. Então, a gente vai organizando isso, ó. Se eu viesse aqui e colocasse aqui, no lugar desse cara, o rosa, ele já vai mudar lá, tá vendo? Então, aqui eu vou deixar o azulzinho aqui que estava ali antes. E aí, quando eu colocar a terceira métrica, ele vai colocar verdinho, tá? Então, aqui é o estilo da grade. Eu geralmente deixo transparente, porque a grade às vezes fica um pouco pesado e atrapalha. E aí, quando tem algum gráfico que eu queira colocar grade, aí eu vou nele especificamente e coloco a grade, tá? E no layout, você pode fazer o ajuste também em relação àquela grade, tá vendo? Ó? Então aqui eu posso mudar a grade e colocar guias inteligentes ou alinhamento por grade. E aqui, geralmente, a única coisa que eu mexo é aqui nessa altura, tá? Que eu vou lá e coloco, por exemplo, 5.000. Porque aí fica uma área meio que ilimitada aí para eu desenvolver e aí fica mais tranquilo. Mas lembre-se que se você criar várias páginas aqui, ó, tá vendo? Você vai criar várias páginas, todas as páginas vão estar com a mesma dimensão, tá? Você não consegue deixar uma com 5.000 e a outra com 2.000. Todas elas terão 5.000, tá? Então, você tem que pensar aí. Às vezes, eu falo isso porque às vezes a pessoa coloca, por exemplo, um painel principal com 5 dashboards. Então ela diminui para 1.000. E aí ela vai lá numa outra página e faz um operacional. Com 5 dashboards não, 5 relatórios ali, bem simples, big numbers. E na outra página faz várias coisas. Então vai ficar meio estranho. Primeiro, porque você vai deixar com bastante área de gráfico. E o segundo, vai ficar ok.